Então lhe deram vinhos misturado com mirra, voltando um pouquinho, mas ele não bebeu. E o crucificaram, tá bom? Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que 9 horas da manhã, quando o crucificaram, e assim estava escrito a acusação contra o rei Deus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam insultos, balançavam a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e edifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, o chefe do sacerdote e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas em toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Observe que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, agora já está chegando às 3 horas da tarde, e ele ainda estava lá pendurado no madeiro. E de meio-dia até as 3 horas da tarde houve uma treva em toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está clamando por Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-me. Vejamos se Elias vem para tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe: Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos por Cristo Jesus. Essa leitura é uma das leituras da Bíblia que nos deixa estarrecidos com a maldade humana, Senhor. Sei que o Senhor veio cumprir um propósito, veio para morrer pelos nossos pecados e para salvar um povo. Mas os homens estavam crucificando o autor da vida. Os homens estavam matando aquele que tem poder para perdoar pecados. Senhor, que morte dura, que morte cruel o Senhor sofreu e padeceu na mão dos romanos para que pudéssemos ter vida e vida abundante. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Esse trecho é um texto que trata da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. O texto que nós lemos, ele retrata
da hora em que Cristo foi crucificado, e ele conta detalhes do que aconteceu nesse período. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. De 9 até 15 são 6 horas, né? 6 horas pregado naquele madeiro. Os 2 pés e as 2 mãos pregados com cravos que poderiam chegar a 18 centímetros de comprimento. Os pulsos foram pregados na cruz, os seus pés foram pregados. Era o pior tipo de morte que os romanos tinham o costume de praticar. Somente os malfeitores, os homens à beira da marginalidade, os homens que viviam a marginalidade, que eram condenados a essa morte tão dura e tão cruel. E nós lemos esse texto, lendo essa palavra, nós vemos o tanto que Jesus sofreu pelos nossos pecados. Tudo começou lá no Getsêmani. Ele estava no Getsêmani, depois de participar da ceia com os discípulos, ele sobe ao monte e ele orou por 3 vezes. A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Uma angústia terrível e profunda tomou conta do coração de Jesus. Ele chama consigo 3 dos apóstolos. Ele vai até um lugar mais deserto ainda, deixa os 3 apóstolos num determinado lugar, e ele vai para um lugar mais distante. A Bíblia fala que é uma distância de um tiro de pedra, e ele ora ao Senhor, e a oração que ele faz lá no Getsêmani é uma oração que todos nós conhecemos. Ele diz assim: Pai, Deus meu, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração de um cristão. Um cristão, quando ora, ele deve orar como Cristo ora. Mas um cristão aprende a orar, ou ele aprendeu a orar como Cristo ora. Cristo nos ensina uma lição muito grande. Ele diz: Senhor, todas as coisas são possíveis para ti, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. Ele vai até os discípulos e encontra os discípulos dormindo. E Jesus acorda Pedro e os discípulos e fala: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. E vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta novamente para o seu lugar, cantinho, e ele ora novamente: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a oração de um cristão. Um cristão pede muitas coisas para Deus, ele lança sobre ele toda a ansiedade, porque Deus está cuidando de nós. Mas um cristão, ele ora sempre com essa perspectiva, essa oração do Pai Nosso: Senhor, eu estou pedindo ao Senhor isso, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É como o Senhor almeja. E pela 3ª vez ele ora ao Senhor, e quando ele volta lá, a Bíblia diz que os discípulos estão dormindo novamente, porque eles estavam entristecidos com a notícia da morte do Senhor que estava se aproximando. Jesus chama os discípulos e fala: agora levante, porque o traidor está chegando. E lá vem Judas, junto com uma multidão, com espada, com varas, e se aproxima de Jesus, e Jesus olha para ele e diz: amigo, a que viestes? Olha o tratamento de Jesus com Judas: amigo, por que você deseja, para que você veio, aqui você está vindo. E Judas dá um beijo em Jesus, e quando ele beija Jesus, a multidão vem e prende Jesus, segura firme Jesus. Judas fala: agora levem ele até os sacerdotes para que ele seja julgado. E Jesus fala assim: vocês estão me tratando como malfeitor? Por acaso eu sou alguém que está dirigindo ou está liderando uma rebelião? Você vem a mim com espada, com varas, como se eu fosse um malfeitor?
mas todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não me prenderam. Mas não me prenderam porque não havia chegado a minha hora. Mas essa hora está acontecendo para que se cumpra a palavra de Deus, porque eu vim para dar minha vida para que os seus pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Pegam Jesus e levam lá na casa de Caifás, que é o sumo sacerdote, e a Bíblia diz que muitas acusações falsas foram levantadas contra Cristo. Falsas testemunhas vieram e acusaram Jesus de tantas coisas, e eles blasfemavam, e eles diziam mentiras contra o Senhor, e o sinédrio todo reunido, os chefes dos sacerdotes reunidos, testemunhas falsas acusando Jesus de muitas coisas que ele não havia cometido, até que alguém chega e fala: esse homem profetizou que se destruísse o templo, em 3 dias ele o reconstruiria novamente. Os sacerdotes interrogam Jesus, e Jesus perguntando: você é o Cristo, o Filho bendito? Aí Jesus responde: sou. E você verá o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e em breve vindo nas nuvens dos céus. O sacerdote rasga a sua roupa e fala: para que nós precisamos mais de testemunhas? Esse homem acabou de dizer que ele é o Filho de Deus, que ele vai sentar à direita do trono de Deus e que ele vai voltar nas nuvens. E eles pegam Jesus e levam até Pilatos. Pilatos interroga Jesus durante um tempo, mas ele ficou impressionado que Jesus ficou em silêncio durante muito tempo. Ele fala: não acho nada nesse homem que é digno de morte. E a multidão, incentivada pelos sacerdotes, agora começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, numa tentativa de salvar Jesus, de liberar Jesus, ele, como é costume daquela época, eles liberavam um preso. Ele fala: nós temos aqui Barrabás e temos Jesus. Quem vocês desejam que nós soltemos por ocasião dessa festa? E a multidão disse: solte-nos Barrabás e crucifica Jesus. E eles pegam Jesus e Jesus começa a ser açoitado. A Bíblia diz que eles começaram a espancar Jesus. Eu trouxe um artigo aqui que eu quero ler um pouquinho com vocês, só para vocês entenderem, na perspectiva da ciência, da medicina, o que aconteceu com Jesus durante a crucificação, o que provavelmente causou a morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Olha que interessante esse artigo. Durante a crucificação, o acusado era jogado sobre a cruz, no chão, e pregado com pregos de até 18 centímetros de comprimento nos pulsos e nos pés. Nos pulsos, como se fosse na mão, rasgava com o peso do corpo, então provavelmente foi aqui no pulso, para suportar o peso. Então um cravo, um prego de aproximadamente 18 centímetros foi usado para crucificar Jesus. A crucificação era um processo que produzia dor intensa e causava uma morte lenta e sufocante. Para você ter ideia, Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, 6 horas depois ele estava orando, pedindo ao Pai: Pai, por que me abandonaste? E ele morreu às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde. Então a história diz que a crucificação demorava até dias para a pessoa morrer. Ela poderia morrer, geralmente não morria rápido. Jesus entregou o seu espírito, mas a história fala de pessoas que ficaram dias naquela cruz crucificado, com sede, com fome, às vezes atacado pelos corvos, porque eles estavam machucados, os corvos já começavam a comer aquela pessoa viva. Era uma morte terrível, era uma morte cruel, uma morte lenta e sufocante. E esse artigo diz que na crucificação, respirar era algo extremamente doloroso. Não era algo fácil a respiração para alguém que estava crucificado. A cada respiração, Jesus tinha que elevar as costas em carne viva, arrastando-a na madeira e apoiando todo o peso nos pés que estavam pregados, fato que aumentava a perda de sangue e causava dores terríveis. Olha que terrível a morte de Jesus. Porque antes de ser crucificado, ele foi chicoteado.
chicote que eles usavam para espancar Jesus, ele era feito de couro, nas suas pontas era metal e pedaços de ouro, pedaços de metal e de osso, melhor dizendo. E esse chicote era tão terrível que aonde ele batia, além de ele causar ferimentos internos, ele também causava ferimentos externos. Então, quando batia nas cordas, e as pessoas geralmente eram chicoteadas amarradas num toco, num tronco, amarravam, e os algozes vinham com aquele chicote de couro, com pedaços de osso, e batiam em Jesus, e provavelmente arrancavam pedaços de pele enquanto Jesus estava sendo chicoteado, porque os ossos batiam e vinham arrancando. Provavelmente quando Jesus foi crucificado, ele estava com as suas costas, com o seu corpo na carne viva. Era uma situação. Agora pregam Jesus na cruz, imagina aquela dor, a pele em carne viva se esfregando naquela madeira, porque a gente vê a madeira da crucificação, é uma madeira bonitinha, né, Vitor? É aquela madeira toda acabaradinha, bonitinha, a gente passa até verniz nessa madeira. Então as madeiras que a gente vê nas igrejas não relatam exatamente o que era a crucificação, porque lá era para crucificar bandidos. E uma cruz bonitinha, era uma cruz grosseira, eram pedaços de madeira que eram unidos de maneira grosseira mesmo, e agora Cristo estava crucificado nela. E segundo esse artigo aqui, ele nos dá uma ideia interessante, que toda vez que Jesus ia respirar, tinha que se levantar um pouco, porque ele estava comprimido, e as costas dele passavam naquelas felpas terríveis, e causavam dores terríveis, e perda de sangue muito grande também. As causas da morte por crucificação, elas poderiam ser várias, mas as duas mais comuns eram o volêmico e asfixia por exaustão. O que é isso? Choque hipovolêmico. É geralmente causado pela perda excessiva de sangue. Esse choque é quando o coração já não tem sangue suficiente para bombar. Então os órgãos começam a ter falência de órgãos. Então isso é chamado de choque hipovolêmico. É a morte por perda excessiva de líquidos. Então, quando uma pessoa começa a perder muito sangue, ele pode... A segunda situação que pode fazer alguém que está crucificado morrer é a asfixia por exaustão. Então, quando o Evangelho de João lá, que é a morte de Jesus, que após a morte de Jesus um soldado a transpassou com a lança, saiu sangue e água, a explicação do cientista é que a água provavelmente representava um fluido pleural e seroso, que teria precedido o fluxo de sangue e teria menor volume do que o sangue. Então, provavelmente, isso já era consequência do sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário. Esse sofrimento que Jesus enfrentou. Provavelmente, a morte mais comum é a morte por asfixia. Alguém que já estava com seus órgãos comprimidos e ele ficou 6 horas fazendo esse movimento. Agachava, uma dor insuportável, e ele se levantava para respirar um pouco, e a dor insuportável, e 6 horas, e não somente isso. Durante 6 horas, os homens passaram e blasfemavam de Jesus, dizendo: Senhor, se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti mesmo. O Senhor amou tanta gente, então salva-te a ti mesmo. E durante esse tempo todo ele sofreu terrivelmente na mão daqueles malfeitores. Quando ele teve sede, eles pegaram vinagre, colocaram numa esponja e levaram até a boca de Jesus para que Jesus bebesse aquele vinagre, mas ele não aceitou. Mas a pior coisa que Jesus suportou para que nós suportou naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados não foi o sofrimento físico. A pior coisa que Jesus enfrentou foi ter que levar os pecados que não eram dele. Esse foi, a Bíblia diz que verdadeiramente ele sofreu por causa das nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo, o justo de Deus, o Cordeiro imaculado e sem mancha, agora estava assumindo os nossos pecados na cruz do Calvário. Cada mentira que você contou estava lá na cruz com Jesus. Os adultérios, os assassinatos, os roubos, a religiosidade,
a hipocrisia, a falsidade, a mentira, a tantos outros atos de pecados terríveis que nós cometemos, estavam todos colocados em Cristo. E os nossos pecados foram imputados em Jesus. Jesus assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que aquele cálice que ele estava orando lá no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Agora ele está tomando cada gota do cálice de Deus. Ele está recebendo a punição, não que ele merecia, mas a punição que você merecia. A punição que eu merecia, a punição que nós merecíamos. Agora ele está sofrendo na cruz por nossa causa. Ele assumiu o nosso pecado, ele assumiu a nossa culpa e Cristo não foi poupado. Alguém diz, eu li isso um tempo para trás, alguém diz que num diálogo entre Deus e Jesus lá no céu, antes dele descer à terra, quando ele disse que viria para morrer pelos nossos pecados, Deus olha para Jesus e disse: Senhor, se você for, eu não vou reter a minha mão de você. Quando Deus reteve a mão de Abraão para não matar o filho dele, ali o cordeiro estava apontando para Cristo, estava na cruz do Calvário, e Deus não reteve a mão. Deus derramou toda a ira sobre Jesus para que nós fôssemos perdoados. E eu quero te fazer um convite nesta noite, uma reflexão sobre essa morte tão terrível de Jesus. Eu te faço um convite: não brinque com aquilo que levou Jesus para a cruz. Não faça de um pecado, seu pecado, um modo de vida. Não se iluda com aquilo que levou Jesus para o Calvário. Talvez você está vivendo isso, está vendo essa mensagem nessa noite aí pelas redes sociais. Não brinque com aquilo que custou a vida do Senhor. Adão, por exemplo, cometeu um pecado e foi expulso do paraíso. E você tem você tem milhões de pecados que você nem imagina. O pecado levou Jesus para a cruz e ele foi punido pelas nossas transgressões. Agora não faça do pecado o seu estilo de vida. Se você está vivendo uma vida de pecado, abandone o seu pecado. Abandone a mentira, abandone o adultério, abandone a pornografia, abandone tudo aquilo que custou a vida de Cristo na cruz do Calvário. Eu não sei que tipo de pecado você tem alimentado na sua vida, mas isso vai levar à condenação, então abandone. Arrependa-se do seu pecado, porque se Deus não puniu Jesus na cruz do Calvário, com certeza se você morrer sem Cristo, você também não será absolvido, você também será condenado. A cruz não mostra o nosso valor. A cruz não mostra para a gente que a gente vale mais que um diamante. A cruz não mostra que você vale mais do que o ouro puro de Ofir, como muitas pessoas contam por aí. A cruz mostra para nós que nós éramos depravados. A cruz mostra para nós que nós somos dignos de morte. A cruz mostra para nós que nós merecíamos o inferno. É isso que a cruz está mostrando para nós. Mas pela graça de Cristo, pela misericórdia de Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados pela obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então não brinque com o seu pecado. Não brinque com a iniquidade. Não ache que isso é só um pecadinho a mais, um pecadinho a menos. Abandone toda essa prática pecaminosa e se volte para Cristo. Peça perdão ao Senhor aí na sua casa, peça perdão para o Senhor aqui na congregação. Nós estamos aqui no culto de ceia do Senhor, relembrando a morte, o sacrifício de Cristo. E foi unicamente por esse sacrifício que nós somos salvos da condenação eterna e da morte eterna. Jesus morre, é levado por José de Arimateia a um sepulcro novo. Sepulcro que ninguém tinha usado. Colocaram uma grande pedra no sepulcro. E o medo de roubarem do corpo de Jesus, porque Jesus tinha dito para todo mundo que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. O Pilatos manda o Herodes manda um grupo de soldados para vigiar o túmulo. Foi removida de maneira milagrosa, ela foi arrancada com grande força. E Jesus saiu daquele lugar
está vivo para todo sempre. Essa é a maior doutrina do cristianismo. Jesus ressuscitou. Ele não está morto mais. Nós não temos uma tumba para visitar, queridos. Nós não temos que fazer peregrinação em Israel, igual esse povo que faz peregrinação para ungir o óleo. Isso tudo é besteira, de coisa de... E Ele está vivo para todo sempre. E Ele é digno de louvor e de adoração e de glória. A Bíblia diz que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, da mesma forma como Jesus foi ressuscitado dos mortos, Deus também dará vida aos nossos corpos mortais. Você crê nisso, meu irmão, que você vai ressuscitar naquele dia? A única garantia que temos da ressurreição para a glória de Deus é se o Espírito de Deus habitar em nós. O mesmo Espírito que tirou Jesus daquele túmulo para reinar para todo sempre, esse mesmo Espírito também vai nos trazer de volta a vida e vamos reinar com Cristo para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Deus é maravilhoso, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Vamos ficar de pé para a gente servir a ceia do Senhor. Os diáconos podem vir aqui à frente. Vamos apresentar ao Senhor o cálice e o pão ao Senhor. A equipe de louvor pode vir também, para a gente estar cantando um hino de louvor ao nosso Deus. Pode pegar o pão, o cálice ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido Deus, aí está o pão e o cálice, Senhor, que nós estamos apresentando ao Senhor, consagrando ao Senhor nesta noite. Oramos, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão ceando conosco nesse momento, aqui na congregação, e por aqueles que já vieram aqui, que cearam ao Senhor, e agora estão participando dessa live e cultuando ao Senhor nessa noite. Pai, perdoa os nossos pecados, os pecados que levaram o nosso Jesus à morte. Nos liberte, Senhor, cada dia mais. Não nos deixe brincar com o pecado, Senhor, como se fosse uma coisa boa de se praticar. Oramos, ó Deus, e consagramos este pão, esse cálice ao Senhor, que se torna símbolo do teu corpo, Senhor. Corpo que foi moído pelas nossas transgressões, esse corpo que foi esmagado lá na cruz do Calvário, e suportou por 6 horas o peso do pecado, suportou o cálice da ira de Deus, e no último minuto de vida, no último segundo de vida, o Senhor bradou em alta voz, dizendo: Pai, está consumado. Pai, o preço foi pago, a redenção está cumprida, a obra está consumada, e nós louvamos ao Senhor. O Senhor, tendo dito isso, expirou, entregou o Espírito a Deus, ao Pai. Naquele momento, Senhor, a obra que garantia a nossa salvação foi consumada, e os discípulos agora aguardavam o terceiro dia para celebrar novamente com aquele que ressuscitaria dos mortos e que venceria a morte por nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa os teus filhos que vão participar do corpo e do sangue do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, meus irmãos. Sim.
Vamos cantar com alegria nessa noite. Você que está em casa, cante conosco. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comerdes deste pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice em nome do Senhor Jesus. Tomamos todos do cálice do Senhor. Como é bom cultuarmos ao Teu nome. Que grande privilégio nós temos de render graças ao Senhor. Porque o Senhor, por meio do Teu sangue, nos tornou limpo. Por meio do Seu sacrifício, o Senhor nos comprou para si mesmo. Por meio do sacrifício de Cristo, o Senhor quebrou a corrente do pecado que nos aprisionava. Nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, aprisionados a uma vida errada, uma vida na contramão da Tua lei. Mas o Senhor, por iniciativa da Tua graça, por graça, pura graça, mesmo não achando nenhum valor em nós, mesmo não vendo nada em nós que nos tornasse dignos do Teu sacrifício, porque alguém pode até morrer, como diz a Tua palavra, por uma pessoa boa, mas o Senhor morreu por pessoas más, por pessoas indignas. Mas agora o Teu sangue nos purificou. Agora o Teu sangue nos limpou. Agora o Teu sangue nos transformou para a glória do Teu nome. Estamos vivendo em novidade de vida, vivendo para cultuar ao Senhor e para prestar um culto ao único que é digno de receber louvor e adoração. Senhor, estamos aguardando ansiosamente, desejosamente a Tua volta, porque o Senhor voltará. Os céus se abrirão e o Senhor descerá dos céus
com milhares de milhares dos seus anjos, com anjos poderosos. O Senhor virá com poder e grande glória. O mundo, a estrutura do mundo será abalada. Os homens fugirão de pavor. Reis, presidentes, governadores, ministros, homens de grande importância, eles fugirão da tua presença, procurarão os montes e dirão: montes, caiam sobre nós, porque nós não suportamos a glória daquele que está sentado no trono. É chegado o dia do juízo, e da ira do Cordeiro quem subsistirá? Esse dia está chegando, Senhor, em que o justo juiz, o juiz de toda a terra, descerá dos céus com poder e grande glória, e vai salvar um povo, não um povo que merece, mas um povo que confiou em Jesus para a salvação, e que na sua conversão abandonou a vida de pecado, se arrependeu dos pecados, entregou a vida para Jesus, e agora aguarda ansiosamente a volta de Cristo Jesus, que nos salvará definitivamente da presença do pecado e da ira futura que vai cair sobre este mundo. Pai, nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe, vão em paz. Boa noite. Obrigado a você que está na live aí. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Os irmãos que trouxeram contribuição, quiserem colocar aí, pode ficar à vontade.
a todos. Até mais. Até quarta-feira, se Deus quiser.